Olá, meus queridos e minhas queridas que fazem parte do nosso grande guia. Seja bem-vindo a mais uma aula e nessa aula aqui nós vamos falar sobre análise gráfica técnica fundamentalista. É um assunto bem bacana. Se você aí nunca viu o que é essas velas, não sabe o que é essa vela, se você está tendo seu primeiro contato aí com o mercado financeiro, o mercado desses gráficos aqui, você não entende muito, nessa aula aqui pode ficar tranquilo que chegou a sua hora, você vai entender o porquê que esse mercado se movimenta dessa forma, o porquê que essas velas sobem, as verdes, as velas vermelhas descem, tudo isso faz parte da análise gráfica e eu vou desmiuçar isso para você, tá bom? Vou desmiuçar os padrões gráficos, as figuras gráficas, tudo isso, tá bom? Como eu já falei, eu defendo essa tese e que a análise gráfica ela funciona mais no mercado de cripto do que qualquer outro mercado. E isso faz parte da minha vivência, isso faz parte do dia a dia que eu vejo, tá bom? Claro que o mercado ele é cíclico, então ele muda demais, mas o que eu percebi é que o mercado ele está respeitando muito nas criptomoedas, tá ok? Então isso eu já vi em Forex, em opções binárias, tá bom? Eu via muito isso também e eu pude perceber que realmente em criptomoedas ele chega a respeitar mais, então é por isso que eu levanto essa bandeira. Só que o mercado é cíclico e você somando a análise gráfica junto com a fundamentalista, porque as pessoas pensam que é só o gráfico, né? Principalmente aqui em criptomoedas. O gráfico ele anda muito de acordo com um fundamentalista, porque principalmente em criptomoeda, uma notícia que sai, tá certo? Seja ruim ou boa ou positiva para aquele ativo, ele reage, tá certo? Ele reage ali diretamente. Então, se uma notícia sai boa para o Bitcoin valoriza. Diferente do Forex, tá certo? Que uma notícia positiva às vezes pode desvalorizar, tá certo? Uma notícia ali, um evento, tá certo? Que se saia, você não sabe se vai para cima ou se vai para baixo. Mas em criptomoedas não. Se aquela notícia realmente é positiva para aquele ativo, ele vai subir. Então se você coloca a análise gráfica junto com a fundamentalista, junta os dois se casam, você consegue ter uma posição ali, uma ordem mais bem posicionada do que os demais, tá ok? Então é isso, eu vou te explicar todo o fundamento, então fica ligado, essa aula vai ser um pouco mais longa do que as demais, porém vai ser bem bacana para você aprender tudo, tá certo? Então vamos para a tela do meu PC que eu vou te explicar tudo aqui. Beleza, pessoal, vamos lá, vamos iniciar aqui essa aula falando sobre análise gráfica, tá bom? E aí a gente vai iniciar de uma forma bem fácil aqui, bem didática, tá bom? Já de antemão, eu quero dizer para você que eu vou utilizar uma didática, tá certo? Uma palavreado, tá certo? Uns termos que são bem fáceis de você entender, tá certo? Eu vou realmente ensinar aqui para você usando a melhor didática de um jeito mais simplificado possível. Então, se você é uma pessoa que nunca viu, nunca estudou sobre o mercado financeiro, você vai poder estar familiarizado com os termos, com o palavreado que eu vou usar aqui, tá bom? Então, se você é um cara mais avançado, você não leva em consideração, tá bom, as palavras, os termos que eu vou utilizar, porque eu vou estar direcionando a minha palavra para as pessoas que não entendem disso aqui e que tá vendo isso aqui pela primeira vez, tá certo? Então, se você é uma pessoa mais avançada, você talvez até já conheça o que é análise gráfica, teoria de Dow, candlestick, então você já consegue pular essa aula e ir diretamente para os operacionais ou para uma outra aula que você ainda não tenha visto, tá bom? E aprendido. Então é isso, tá bom? Eu vou explicar aqui para um leigo, para uma pessoa que nunca viu isso aqui entender, tá certo? Então, de antemão também vale lembrar, tá certo? Que essa aula de análise gráfica, ela é muito extensa, tá? Então se eu for gravar tudo em um vídeo só, vai sair muito tempo. Tipo assim, o vídeo vai sair umas 2 horas. Então assim, eu vou tentar ser o mais breve, o mais rápido e o mais eficaz possível para te ensinar o que é isso aqui.
E eu vou ter que repartir, eu acho que uns 3 vídeos ou 4 vídeos, porque tem muita coisa dentro da análise gráfica, análise técnica, tá certo? Então, vamos lá, vamos iniciar do comecinho, tá bom? E aí tem muita coisa aqui teórica que eu vou pular, tá certo? Tem muita coisa teórica que eu não vou explicar aqui, porque aí você vai perder muito tempo, tá bom? Então, a parte teórica você pode pesquisar no Google, você pode pesquisar no YouTube. Eu vou dar, né, e disponibilizar algumas fontes aqui confiáveis, bem bacanas para você ir estudando a parte teórica, mas a gente vai se focar aqui, focar bem muito na parte prática, tá bom? Então vamos lá. Eu vou começar aqui pelo candlestick, né? Você aí pode, sei lá, olhar para um gráfico desse aqui, por exemplo, né? E pode ver, poxa vida, cara, que negócio é esse? Tá bom? Esse negócio de sobe e desce, eu não entendo de nada. Eu só sei que tem uma vela verde e uma vela vermelha. Então é o seguinte, eu quero te ensinar a base do candlestick, né? A funcionalidade, o que é que ele faz, ok? Então vamos lá aqui para esse desenho aqui, ó. O candlestick nada mais é do que a variação do preço, tá? Ele vai te mostrar a variação do preço. Por exemplo, nesse caso aqui, eu estou na moeda, no ativo chamado OneWint, tá bom? Que é uma criptomoeda. E esse candle aqui, que é o candle, é o último candle, tá bom? É o candle vigente, é o candle que está agora ao vivo. Ele está variando, tá vendo? Ó, ele está subindo. E aqui do lado, onde está o meu mouse, está o preço dele atual. Então, ó, está 4.447365. Ó, tá vendo? Ó, ele está variando, ele está subindo. Então, o candle, ele está me mostrando a variação do preço. É para isso que o candle serve, tá bom? Porque antes, o pessoal usava isso aqui, ó. Gráfico de barras, gráfico de linha, tá bom? E aí esse gráfico de candlestick ele foi criado lá no Japão, né? Ó, gráfico de velas, criado lá no Japão pelos japoneses lá há décadas atrás, para facilitar a nossa vida. E aí cada candle desse tem um nome, tem uma simbologia, tem uma coisa por detrás que a gente consegue fazer os estudos e consegue ter uma probabilidade maior de acerto, e que logo logo eu vou ensinar para vocês, tá bom? Então, só para te mostrar para que serve o candle, é para demonstrar o preço, tá certo? Então a gente vem aqui e aí vou te mostrar a base de um candlestick, né? Como é que ele funciona aqui. Lá em cima, ó, lá em cima, aqui, você vai ver que existe um pontinho, né? Aqui, ó, um pontinho. Que é exatamente aqui também onde você vê, ó, pontinho aqui, pontinho aqui, pontinho aqui, aqui, aqui e assim por diante. Esses pontinhos, ele é chamado, se for lá em cima, é chamado de máxima, tá bom? Ou seja, a máxima que aquele ativo, que aquele preço atingiu, tá bom? Por exemplo, esse ativo aqui, ele pegou a máxima em R$10. Beleza, mas vamos do início. Ele começa onde, tá? Ele tem uma abertura. Olha só, o candle ele tem uma abertura. O verde inicia embaixo, tá bom? Ele inicia aqui. Por exemplo, um candle aqui atrás dele, veio um candle de baixa, aí encerrou aqui, ó, fechou aqui. O candle de alta, ele já inicia aonde o anterior termina. Se o anterior terminou aqui embaixo, o candle de alta vai iniciar aqui. É por isso que a abertura do candle de valorização é embaixo, é aqui, tá certo? E aí, vamos supor que esse preço abriu em R$5, tá certo? Do ativo aqui, abriu em R$5, e aí ele foi caindo, e aí ele veio aqui embaixo, testou o quê? Testou a mínima, e aí é chamado de mínima. Ele testou a mínima em R$2, testou a mínima em R$2, e aí ele não conseguiu ficar aqui, porque a força compradora, pessoas que estavam dispostas a comprar aquele ativo porque estava barato,
começaram a comprar e empurraram o preço lá para cima. E foi subindo, e veio até a máxima. Ou seja, ele saiu de R$2, passou de R$5, que foi a abertura dele, foi lá na máxima R$10, e aí teve um montão de gente disposta a vender aquele ativo porque estava caro demais. Ou seja, imagine aí, o cara que comprou a 2, chegou a 10, tem umas pessoas que são ansiosas, né, medrosas, que já vendem logo. Então, às vezes, naquele ponto lá, é o local onde tem muitas pessoas querendo vender porque já está caro. Então, eles colocam o lucro no bolso e fazem com que o mercado derreta, faz com que o mercado caia, retraia. E aí, existe uma coisa chamada time frame, tá? Existe uma coisa chamada time frame, que é a duração de cada vela. E aí eu vou te explicar aqui, só para eu poder te ensinar, só para eu poder te explicar o fechamento, tá bom? Existe uma coisa chamada de time frame. O time frame é aqui, ó. A gente consegue, ó, ter 1 segundo, 5 segundos, 15 segundos, 30 segundos, 1 minuto. Ou seja, é o tempo necessário para que cada vela dessa nasça e acabe, tá? Ele nasce e aí depois ele fecha. Ele nasce e fecha, tá bom? Então, aí, aqui eu consigo escolher, né? Nós estamos aqui, ó, no 4H, tá vendo? É 4 horas, ou seja, cada vela dessa demora 4 horas para se formar e acabar. Essa que está aqui agora, faltam 2 horas, olha só aqui, o time tá decrescente, tá vendo aqui, ó, 2 horas, 36 minutos, 40 segundos, 39 segundos, 38 segundos. Ou seja, tá decrescente. Por quê? Porque falta 2 horas e meia ainda para essa vela encerrar. Essa vela pode chegar lá em cima, pode chegar lá embaixo, mas assim que encerrar isso aqui, acaba-se a vela, tá bom? E aí ela fecha como ela fechou aqui atrás, tá bom? E aí aqui você pode estar mudando, ó. Eu posso colocar para 15 minutos e o gráfico vai mudar. É o mesmo ativo, tá bom? É o mesmo ativo, só que o que mudou foi a temporalização, tá bom? O tempo gráfico mudou. E aí você tem uma análise, tá certo? Um mercado mais micro, tá bom? Mais micro, ou seja, ficou mais expandido, tá certo? E aí eu consigo ver. Beleza. Então, voltando aqui à nossa explicação, ele foi testar R$10, e aí ele voltou, só que a vela estava no seu time frame, quase acabando, quase expirando, e aí ela expirou aqui, ó, no fechamento. Ou seja, ela fechou em R$8. Ou seja, abriu em 5, foi testar 2, depois foi testar 10, e aí quando chegou no 8, acabou a vela. Ou seja, a expiração do time encerrou. Então ela fechou em 8. Na próxima vela, pode-se surgir uma outra vela de valorização iniciando em R$8, aonde fechou, pode subir, como também pode nascer outra vela vermelha de desvalorização e cair, tá bom? E aí a gente já passa para a explicação da segunda vela, que é a vela de desvalorização, ou seja, em cima é a abertura, aonde se abriu, a abertura, embaixo é o fechamento, onde vai se fechar, tá bom? E em cima é a mesma coisa, máxima e a mínima, tá bom? E isso aqui se compõe como o corpo do candle, tá bom? O corpo, essas linhazinhas pequenininhas aqui, ó, é chamado de pavio, tá bom? É chamado de pavio ou cauda. Você vai ver aí, né, as pessoas do pregão falando cauda ou pavio, é a mesma coisa, tá certo? Então, bem simples de entender, não é? Só para você entender aí numa hora, sei lá, que a pessoa falar, poxa, me diz aí o preço de abertura. Você falar abertura, então você já vai saber que é a abertura do candle.
né? Ó, entra quando, sei lá, esse candle agora romper a máxima do candle anterior. Aí você já vai saber, poxa, a máxima é lá em cima. Então, quando ele rompeu aqui a máxima, eu entrei. Então, são termos técnicos que você vai já estar sabendo, beleza? Sobre o candlestick. Show de bola. Então, você já sabendo isso, perfeito, maravilhoso. Agora a gente vai entrar para a teoria de Dow, tá bom? Na teoria de Dow é o seguinte, muito simples também, tá bom? O mercado, ele só se movimenta de 3 formas. Entenda, o mercado, ele só se movimenta de 3 formas. Então, como é que um mercado que só se movimenta de 3 formas pode ser tão complicado? Ele só se movimenta de 3 formas, meus queridos. A gente vai conhecer a primeira, que é a tendência de alta. Ele se move dessa forma, numa tendência de alta. Vou até colocar verde, tá certo? Numa tendência de alta, ou seja, ele faz exatamente esse movimento aqui, ó. Pronto, ele faz esse movimento, tá certo? Numa tendência de alta, ou seja, você consegue ver a olho nu, tá bom? Você não precisa nem ser expert. Você já vê isso aí e você já percebe que o mercado está subindo, o mercado está buscando uma alta, não é verdade? Então, só que o termo técnico que se utiliza para uma tendência de alta é porque os topos, ó, existem os topos, que são exatamente isso aqui, ó, tá? Existem os topos e existem os fundos, tá? Existem os topos e existem os fundos. Para que você possa entender melhor, é só você usar a analogia da montanha, tá? Uma montanha aqui, por exemplo, ó, né? Uma montanha feia, mas é uma montanha. Se você ver aí, é só você saber que o topo da montanha é lá em cima, tá? E o fundo da montanha é aqui embaixo. Então, quando te perguntarem o que é um fundo, você vai saber, olhando lá no gráfico, é muito claro você saber aqui onde é um fundo e um topo. Ó, topo, 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 fundo, 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 topo. Tá entendendo? Então, é só você usar essa analogia aí da montanha que você vê bem perfeito, tá bom? Então, na tendência de alta, você sabe que o mercado, que o preço, que aquele ativo está numa tendência de alta quando você vê topos e fundos ascendentes. E aí, esse é o termo técnico, tá? Topos e fundos ascendentes, ou seja, cada vez maiores do que o outro, tá bom? Se você vê isso, se eu lhe perguntar, cara, por que esse ativo está em tendência de alta? Você vai olhar para os topos e fundos e vai me dizer por que ele está com topos e fundos ascendentes, cada vez maiores. Por isso que esse ativo está em tendência de alta. E aí você vai ver, ó, que esse fundo ele é maior do que que é maior do que o passado, esse topo é maior do que esse que vai se formar agora é maior do que o anterior. Então, se tiver cada vez mais ascendentes, mais para cima, ele está numa tendência de alta. Então, pessoal, é muito simples você olhar para o gráfico, olhar para os topos e fundos e ver se aquele mercado está em alta, tá bom? E aí existe o mercado macro e o mercado micro. O mercado macro, você vai olhar nos time frames maiores. Por exemplo, aqui eu consigo ver que o mercado está lateralizado. Já já eu vou lhe explicar isso. Mas ele está aqui numa lateralização, ou seja, ele está andando de lado. Só que se você for lá para o macro de 4 horas, você vai ver também a mesma coisa aqui, beleza? Mas a tendência macro aqui, ó, se você for ver aqui, ó, a tendência macro desse ativo ainda estava de alta, tá bom? Ó, estava de alta,
e aí ele começou a fazer topos e fundos descendentes, ó. Esse topo, fundo, topo, fundo, só que cada vez menores, tá? E aí ele começou a reverter a partir daqui, ó. Começou a reverter, porque esse fundo que ele se formou aqui, ó, 2 fundos não foram menores do que esse fundo passado. Então aí a gente já começa a perceber que ele rompeu aqui o topo, e aí ele pode vir fazer um fundo maior do que esse aqui, e pode se concretizar aqui uma nova tendência de alta aqui, ó. Uma nova tendência de alta. Então, a tendência macro no time frame maior é de alta, tá bom? Ó, nessa tendência aqui que eu vou puxar, ó, é uma tendência de alta, tá bom? É uma tendência de alta a macro. Mas se eu for puxar aqui para 30 minutos, por exemplo, nós vamos estar numa tendência micro, de baixa ainda mais, olha só, de baixa, topo, fundo, cada vez menor. Então estamos numa baixa, tá certo? Então existe esse lado aí do mercado macro e micro, tá bom? Então, aqui, então, a tendência de alta, vocês já perceberam, né? Agora a gente vai para a tendência de baixa, certo? De forma invertida, você vê o mercado fazendo topos e fundos, ó. Topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, cada vez menores. Ó, cada vez menores. Cada vez um mais baixo do que o outro. Um mais baixo do que o outro. Então você já percebe que o mercado está em uma tendência de baixa. É só olhar para topo e fundo, não tem segredo. É só olhar para topo e fundo. Se os topos e fundos estiver cada vez menores, ele está numa tendência de baixa, tá certo? E aí você consegue traçar ali, certo? Um canal de baixa, que aí já eu vou explicar isso, né? As tendências também, as linhas de tendências de alta e baixa, para você saber ver. E aí, Caio, por que é importante você conhecer uma tendência de alta e uma tendência de baixa? Por que que isso é importante? Pessoal, é importante exatamente porque a gente vai sempre, vou até anotar aqui, ó, nós vamos operar sempre a favor da tendência. Sempre a favor da tendência. Vai ter horas que a gente vai operar a favor da tendência micro e às vezes a gente vai operar a favor da tendência macro, tá bom? E aí depende da modalidade de trade que você está operando. Se você está operando numa modalidade, por exemplo, no swing, você vai analisar uma tendência macro, no time frame maior. Se você for operar scalp, ali, day trade, você vai analisar, fazer as suas análises no gráfico maior, no gráfico macro, só que você vai abrir ali no micro, tá bom? Então a tendência micro ali vigente, você vai aproveitar aquela surfada ali que está no momento, tá bom? Então tudo isso aqui vai depender. Porém, a gente precisa entender sobre as tendências, porque a gente sempre vai operar a favor da tendência. Por quê? Porque esse mercado, ele é movido através dos baleias, tá bom? Eles são movidos através dos baleias. Então, pessoal, se a gente sabe que um baleia, quando quer colocar o mercado para baixo, ele vai colocar, não é os teus 10 reais de entrada, não são os teus 1.000 reais de entrada, não são os teus 100 mil reais de entrada, tá bom? Que vai fazer o mercado subir contra uma baleia. Não é. Então, existe aqueles filmes, né? Uns tubarão, beleza? Aquele tubarão, ele, em todo tubarão, eu estou coisando aqui um tubarão, mas um tubarão feio. Todo tubarão, ele tem uns peixinhos aqui, ó, que ficam nadando junto. Vocês sabem o porquê desses peixinhos juntos aqui do tubarão? Exatamente porque o tubarão, quando ele come as coisas, as migalhas vêm para cá, ó. E aí esses peixinhos se alimentam das migalhas do tubarão. Só que ele surfa a onda do tubarão, tá? Ele sobrevive nos tubarões.
Então, nós traders temos que ser espertos, temos que surfar com as baleias, com os tubarões, tá bom? Então, se tá numa tendência de queda, se tá sendo injetado ali, venda, por que a gente vai buscar setup para compra? Não existe isso. Então, se você está vendo uma forte queda ou uma forte alta, a gente vai atrás de surfar aquela tendência. Então, se a gente sabe disso, a gente vai atrás de quê? A gente vai atrás de setups, de gatilhos para venda. Ou seja, é no retorno de um pullback aqui, ó, no final de um pullback, é numa resistência que esteja ali junto de uma média móvel. Vamos buscar uma confluência de fatores que esteja ali para venda, ok? Seja qual gatilho for, mas a gente vai buscar para venda. E aí a gente vai entrar a favor da tendência, que já é uma boa confluência. Tá certo? E aí a gente vai agora para o terceiro movimento, que a gente chama de acumulação, tá? Acumulação ou lateralização. Pronto. Esse é o outro jeito do mercado andar, tá certo? Ele sempre vai fazer isso aqui, ó, também, tá? Vai ter horas que o mercado ele vai andar de lado, praticamente fazer topos e fundos, não mais ascendentes e não mais descendentes. Vai ficar ali, ó, pareado, dentro do que a gente chama de canal, tá bom? Isso aqui é um canal. Então ele vai andar ali dentro de um canal lateralizado, tá certo? E aí às vezes ele vai acumular, né? Ele acumula em 1, 2, 3 velas ali, beleza? Uma acumulação. E às vezes ele vai fazer realmente igual isso aqui, ó, uma lateralização. Ele vai andar lateral por diversas horas, ou por diversos dias, ou até meses. Ele vai andar lateralizado, tá bom? E aí dentro de uma tendência ali, às vezes ele vai acumular pouquinho e rompe de novo. Acumula pouquinho e rompe de novo. Isso aqui é a acumulação, tá bom? E aí vamos aqui aonde ele vai ficar aqui dentro desse suporte e resistência. Beleza, então eu te expliquei a teoria de Down, tá? A teoria de Down diz exatamente isso aqui, é porque eu fui bem simples, eu não usei muitos termos técnicos, tá bom? E não fui mais tão profundo, mas é exatamente isso, não tem um porquê complicar, tá bom? É só isso aqui. E aí a gente agora vai para a teoria de Elliott. Vamos aqui para a teoria de Elliott e vai ficar bem simples para você também entender essa teoria. Vamos lá. A teoria de Elliott diz que o mercado ele se movimenta em ondas. E aí, lá na teoria de Elliott, ele vai dizer que o mercado ele vai se movimentar em 5 ondas. A primeira onda, tá bom? Ele chama de onda 1. Onda 1. Isso é a forma, tá certo? De uma tendência. Ele vai a primeira onda, e aí ele faz uma onda de correção. Ele faz essa onda de correção que, se você for usar Fibonacci aqui, tá bom? Para quem já entende, mas para quem for usar Fibonacci, ele deve corrigir essa segunda onda aqui, ó, que ele chama, tá? Ele deve corrigir ali por volta de 0,5 de Fibo, tá bom? Metade de Fibo. E vai surgir a terceira onda, que na análise fala que essa terceira onda vai ser a maior onda de todas, tá bom? De toda essa tendência de alta, vai existir uma terceira onda que vai ser a maior de todas. E também vai ter aqui é a terceira onda, certo? A gente vai numerar, terceira onda. E vai ter uma quarta onda, que é a quarta de correção também. Existem 2 ondas de correção dentro de uma tendência. Vai ser chamada de quarta, tá bom? Que, se você for usar Fibonacci, ele deve corrigir ali por volta de 0,32 de Fibo, tá bom? E não mais essa metade toda aqui de Fibo, igual a primeira.
E depois vem a quinta onda, tá bom? Depois vem a quinta onda, que não é maior do que a terceira, tá certo? Basicamente, nas teorias dizem, tá bom? Que a quinta onda não vai ser maior do que a terceira. Para depois haver aí as pernas de correção, tá bom? Que é chamada de A, B, e a B, ela não é maior do que a quinta, a B, a C e a D. A E, para depois daqui o mercado saber o que é que ele vai fazer, tá bom? Então, a formação de uma tendência dentro da teoria de Elliott é exatamente essa aqui, tá bom? Vão ter três pernas de alta, junto com duas pernas de correção e algumas aqui, tá certo? De lateralização. Então, essas pernas de correção, elas são chamadas de pullback, tá bom, pessoal? São chamadas de pullback. Pullback. É por isso que em toda tendência, seja ela de alta ou de baixa, as correções serão as melhores, são os melhores sinais, são os melhores setups, são os melhores gatilhos para você continuar surfando a tendência. Porque na teoria diz que toda tendência, seja ela de alta ou baixa, ela vai ter que corrigir. O mercado, pessoal, ele nunca vai ser só para cima. E nem só para baixo. Ele, uma hora, nessa subida, ele vai corrigir para depois subir de volta. Corrigir para depois subir de volta. Beleza? Então, dentro dessa tendência, dentro da teoria de Elliott, tá bom? A gente vai saber mais ou menos quem consegue decifrar, porque também não é fácil, mas quem consegue decifrar uma onda de Elliott consegue perceber o fim de uma tendência, tá? Ou seja, aquela tendência já pode estar se esgotando quando ele chegou, porque tem muita gente que entra no mercado e olha o mercado e muitas das vezes está aqui, ó, na quinta onda de uma tendência. E aí o cara vai lá e fala assim, opa, tá na hora de eu comprar. Aí o cara vai lá e compra aqui, ó. O cara vai lá e compra nessa onda 5. Aí o que é que acontece? O mercado faz as correções laterais e fala assim, não, essa onda aqui de alta acabou. Vamos aqui para baixo agora. Aí começa uma nova tendência de baixa e o cara está comprado lá na quinta onda. Então, às vezes que o cara conhece a teoria de Elliott, já está bem ali treinado, você vai ver, fala assim, poxa, eu estou conseguindo perceber aqui uma primeira onda, uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta. Então, peraí, eu vou ter que ser mais criterioso em entrar comprado. Eu vou começar a ver e ficar um pouco de fora, esperando o mercado reagir para ver. Se ele fez as ondas de correção aqui e ele rompeu isso aqui para cima, aí sim, aí você já consegue ver que ele vai começar um novo ciclo de alta para fazer outras altas. Aí sim, você consegue pegar nas correções aqui e surfar bem, tá bom? Mas sempre se atente a isso também, tá certo? E aí, para você entender melhor sobre as teorias de Elliott, você dá uma estudada a mais, se foca mais, tá? Porque tudo que eu estou ensinando aqui é uma coisa, não que seja superficial, mas é uma coisa bem simples para que você possa entender. Agora, se você quer se profissionalizar mesmo de fato, você vai comprar livros, você vai comprar, sabe, uma coisa mais bem detalhada sobre o assunto, tá bom? E se você pesquisar, você encontra tudo de graça no Google, tá certo? Então é isso aí, eu acho que eu vou encerrar esse vídeo por aqui, tá bom? Porque nas próximas aulas eu vou te explicar mais sobre figuras gráficas, padrões de candle, análise técnica e assim por diante, tá bom? Então é isso aí, valeu e até o próximo vídeo.